o primeiro seminário de Arqueologia e Antropologia. Contou com a presença do vice-prefeito Lécio Arruda, da secretária de Educação Laudicélia Arruda, o jornalista Josélio Vieira, o arqueólogo Deusdete Filho e o antropólogo João Damasceno. Nós recebemos hoje a visita de duas pessoas que vieram de São Luís para ministrar um seminário sobre arqueologia, sobre antropologia. E, na verdade, foi uma aula para todos nós, da nossa cultura, das nossas origens. Foi um momento também, assim, da gente matar a nossa curiosidade, né? Saber, assim, como viviam as pessoas que passaram por aqui antes de nós. Então, foi um momento importante, assim, da gente ouvir, né, pessoas que são mestres na área e dar essa aula aqui boa para a gente, para os professores também, né, professores de história e alunos das escolas do município. Esse seminário foi realizado devido à busca do jornalista Josélio Vieira à Secretaria de Educação, ao falar dos artefatos arqueológicos que foram encontrados no município. Nós fomos procurados pelo jornalista Josélio Vieira, aqui da nossa cidade, e ele nos disse que tinha uns achados arqueológicos aqui da nossa região e se nós não teríamos interesse de que viesse essa equipe de São Luís para fazer esse estudo, esse levantamento, essa pesquisa. E uma vez comprovada, né, a origem desses artefatos, de que depois o nome de Lago da Pedra seja levado lá para o Museu Histórico de São Luís e vai ficar lá numa amostra. Então nós nos interessamos e recebemos essa visita e vamos aguardar os acontecimentos e torcendo para que de fato esses achados, né, tenham um fundo histórico mesmo e que assim isso vai ser muito importante para a nossa cidade, para a nossa história, tanto para os antepassados como para nós, para a nossa geração de agora. A grande maioria desses artefatos foram encontrados aqui dentro de Lago da Pedra. A urna foi encontrada nas margens do Rio Grajaú, onde funciona a Fazenda Sabesa, naquelas mediações, e algumas peças também foram de lá. É onde a gente acredita que lá esteja o sítio arqueológico. Essas peças são patrimônio da humanidade, eles vão recolher, vão catalogar todos, vão recolher para o Centro de História Natural do Maranhão. E se um dia Lago da Pedra tiver um museu e o pessoal sugerir, né, elas serão devolvidas ao Museu de Lago da Pedra. O evento deu início com a primeira palestra ministrada pelo arqueólogo Deusdete Filho, diretor do Museu Rios de São Luís, falando a respeito da história da arqueologia. Nesses 15 anos de atuação do museu, a gente sempre teve a preocupação de estar fazendo circular o conhecimento a respeito do que a gente estuda, a respeito das pesquisas que se faz. Isso se chama educação patrimonial, é uma prática corrente, a gente já tem um material de apoio didático já pronto para distribuir para as pessoas que nos visitam, mas também para levar para as comunidades que se interessam. Então a palestra foi sobre o passado do Maranhão, os grupos que viveram nessa vasta região que foi o Maranhão. Há uma grande diversidade de grupos, é um território muito extenso. A gente vai ter grupos ceramistas no Centro-Sul, a gente vai ter grupos que faziam arte rupestre nos paredões, a gente vai ter grupos ceramistas que viviam dentro d'água, que construíram suas casas em cima d'água, na região da Baixada, e a gente vai ter grupos que ocupavam o litoral, um tipo de sítio que se chama sambaqui, que são restos de comida de concha que eram depositados no local onde eles viviam, moravam e enterravam seus mortos. Essas peças são muito importantes porque são testemunhos materiais que mostram que grupos humanos viveram aqui nessa região. Provavelmente as primeiras pessoas que chegaram aqui ainda tiveram contato não só com remanescentes de grupos indígenas, mas também com uma grande quantidade de artefatos e peças que faziam parte do cotidiano desses grupos. Então a prática da agricultura, a abertura de estradas, a implantação de pastagens, tudo isso fez com que fossem sendo apagados da paisagem, da percepção, os locais onde esses grupos viviam. De uma forma geral, nós temos a tendência de ocupar os mesmos locais que eles ocuparam. Por quê? Geralmente eram locais próximos da água, locais de boa visibilidade, locais ventilados, enfim, o melhor local para a vida humana. Então, muitas das cidades, muitos dos povoados estão em cima ou muito perto desses sítios arqueológicos. Pela nossa legislação do Brasil, a história desses povos que recuam há mais de 15 mil anos no Brasil,
tem que ser preservada, faz parte da memória de todo brasileiro. Então, apesar do preconceito, apesar da distância, apesar da falta de conhecimento a respeito desses grupos, eles fazem parte da nossa herança e são protegidos por lei. Então, o trabalho da arqueologia, em alguns momentos, é chamar a atenção para as pessoas desse legado que é nosso, de todos nós, que não deve ser destruído, não pode ser destruído, para que gerações futuras possam conhecer melhor e, enfim, saber mais um pouco da vida dos nossos ancestrais nessa área. E a segunda palestra foi ministrada pelo antropólogo de São Luís, João Damasceno, com o tema Os Povos Indígenas do Maranhão. Bom, essa palestra é exatamente para tentar desmistificar um pouco essa visão negativa que a gente tem em relação aos povos indígenas, trazer para essas novas gerações que não conhecem esses povos, esse conhecimento em relação à cultura, em relação à diversidade cultural, em relação à língua, né, para que a gente possa ter um pouco melhor conhecimento em relação aos povos indígenas no Maranhão.